Olá pessoal, meu nome é Ronaldo. Eu e o Carlos, nós vamos fazer este vídeo comentando sobre o livro de Ellen White, sobre alguns textos de Ellen White, a profetisa da Adventista. Nós temos vários amigos adventistas, inclusive respeitamos muito eles. Mas entre a nossa crença, aquilo que a gente acredita que é a palavra de Deus, e o que eles acreditam, é apenas o livro da profeta Ellen White, né? Os escritos dela traz coisas bem contundentes, bem diferentes daquilo que a gente acredita. E que eu acho interessante a gente comentar. Interessante a gente comentar para dizer que ela está certa, que ela está errada, não, mas porque a gente busca a verdade, tá certo? E a verdade, ela é uma só, não é? E eu acredito que se você acreditar em Jesus Cristo, isso é o que eu acredito, é o que eu vejo na palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Crê em Jesus Cristo, for batizado, ser introduzido, que batizado quer dizer introduzir, ser introduzido na vida, ter uma vida como Jesus teve, você será salvo, não é? E o livro da Ellen White, os livros da Ellen White diz algo um pouquinho diferente, né? Diz algo um pouquinho diferente daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo na palavra de Deus. Porque quando a gente conversa com o adventista, o que acontece? Eles sempre falam que as coisas que a Ellen White escreveu não é para salvação. A Ellen White não define salvação, não define nada disso. Então é estranho porque os livros dela, né? Os livros delas diz algo um pouco diferente daquilo que a gente ouve os membros da Adventista falar. Porque, por exemplo, um adventista, ele não pode se batizar, ele pode acreditar em Jesus, ele pode ter mudado de vida, ele pode ter deixado de roubar, ele pode ter deixado de desrespeitar, ele pode ter deixado de adulterar, ele pode ter se arrependido de todos os seus pecados, mas ele não pode se batizar na Adventista. Por quê? Ele tem que aceitar os livros da profeta Ellen White. Sem aceitar esses livros, ele não pode ser introduzido, que o batismo é isso, tá certo? Ele não pode ser introduzido no Adventismo, numa igreja chamada Adventista. Ele não pode. Não é. A crer só em Jesus não basta na Adventista. E eu vou ler aqui um trecho de um livro da Adventista, né? Que diz o seguinte, aqui é a apologética da Adventista, ou seja, a base da crença deles. Está escrito assim, no livro Sutilezas do Erro. Os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente esse requisito da inerrância, não erra em nada. No fundo, na forma, tudo que ela disse foi puro, elevado, cientificamente correto, profeticamente exato. Então quer dizer, para um adventista, os escritos de Ellen White, ele é exato, perfeito. Para mim, na minha opinião, perfeito é só Cristo, né? Mas, para um adventista, os livros da Ellen White é perfeito. Tá. Eu vou ler aqui também um trechinho, só para finalizar essa introdução. O seguinte, aqui no livro Primeiros Escritos, eu vou ler aqui, a página é 260 do PDF que eu baixei no próprio site da Adventista do Ellen White Books. Está escrito assim, disse o meu anjo assistente, ou seja, ela tem um anjo que encontrava com ela, você pode procurar no YouTube, você vai ver, que é chamado anjo assistente, tá certo? E esse anjo conversava com ela e passava para ela as informações de Deus, certo? Está escrito assim, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessa mensagem é de vital importância. O destino das almas depende da maneira que são elas recebidas. Olha só, veja que prepotência é apresentada aqui nesse primeiros escritos. Diz que a cruz do Calvário perde total poder de salvação
se a pessoa não compreender direitinho o livro que está escrito por ela. Então, aí eu já fico com a pulga atrás da orelha. Sabe por quê? Conversando com os adventistas, com todos os adventistas que eu conheço, tá certo? Todos. Eu converso com eles sobre os livros da Ellen White, eles não conhecem. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa pode se batizar na Adventista do Sétimo Dia, aceitar um livro de uma profeta, de alguém que recebe de anjo, tá certo? Como que uma pessoa pode se batizar? Eu não consigo entender. Falando que aceita o livro dessa mulher sem saber o que ela escreveu. Eu fico assim, abismado, porque todos, eu digo todos, não sabem o que essa mulher escreveu. Todos. Inclusive, esse pessoal, eu chamo para conversa até mesmo sobre o livro deles, e eles correm, né? Eu estou tentando conversar com o pastor Gideão. Eu não consigo falar com esse homem. Ele me excluiu no Facebook. Já marquei eu vou até colocar na tela, conversando com o Leandro Quadros. Ele aceitou fazer um debate com a gente, conseguir lugar para a gente fazer, conseguir um sítio, som, tudo para fazer, e agora ele não me responde mais depois que eu passei o tema para ele. Ele não responde mais. Eu queria entender, e aí fica difícil de compreender, como que um pastor corre de um manezinho que nem eu, que não tem uma teologia, e eu quero discutir coisas que são base da igreja dele. Eu não consigo compreender se não há alguma coisa estranha. Mas como que os membros dessa igreja dizem que tem uma profeta e exaltam essa profeta como a luz menor para levar a luz maior, tá certo? E eles não sabem o que ela fala. Chega a ser incrível você falar assim, olha, eu acredito em tal profeta, mas o que ela fala? Não sei. Então como que pode acreditar? Então, para ajudar vocês, adventistas que não sabem do livro da Ellen White, o Carlos aqui, que tem uma leitura melhor do que eu, vai ler um livro, né? Vai ler um livro da Ellen White, vai compartilhar aí para que você que nunca ouviu falar dessa mulher, nunca ouviu falar do que ela escreveu, que vocês entendam, né? Pelo menos alguma coisa do que ela escreveu. E aí vocês tiram sua conclusão. E eu estou falando aqui, não é assim, não leia livro da Ellen White, eu estou falando totalmente o contrário. Leia, leia. O seu manual de fé, se você acredita no Cristo que morreu na cruz, o seu manual de fé deveria ser a Bíblia. Mas já que você quer uma profeta, já que você precisa de uma profeta, que a Bíblia já fala que o profeta foi até João Batista, o resto é dom de profecia. Levantou profeta? É só até João Batista. Mas, porque o profeta tinha a função do profeta era falar de Jesus, era fazer o caminho até Jesus, para apresentar Jesus. Sem os profetas ninguém poderia dizer que Jesus foi o Nazareno. Mas querem continuar dizendo que Deus está levantando o profeta. Tudo bem. Se Deus levantou o profeta e essa mulher é uma profeta para vocês, então nós temos que fazer o seguinte, porque a Bíblia ela fala assim, provai as profecias, não é isso? E como é que a gente vai provar a profecia? Na palavra, não é isso? Então vamos ler o que ela escreveu e vamos ver na palavra ser coerente, ok? E aí você tira as suas conclusões, tá certo? Então vamos lá, vamos ler o livro. O livro que nós vamos ler é Testemunhos para a Igreja, número 9. Eu vou ler aqui, o Carlos vai ler, a partir do capítulo 6, tá certo? Olá, só ressaltando aqui, o livro é o Testemunho para a Igreja, volume 9, na verdade é a seção 6, né? E o capítulo é o capítulo 22, que tem como título chamado A Obreiros Negros. Fala mais alto. Esforços mais dedicados devem ser empreendidos para educar
e preparar homens e mulheres negros, a fim de se tornarem missionários nos estados sulinos da América do Norte. Estudantes cristãos negros deveriam estar se preparando para levar a verdade aos de sua própria etnia. Olha, nesse ponto, a gente já começa a ver algo um pouco estranho, não é? Os negros devem ser levantados, mas para pregar apenas para a sua própria etnia, ou seja, para os negros, né? O negro só pode pregar para negro. Deixa eu te explicar uma coisa, nos Estados Unidos foi um país extremamente racista, inclusive é racista até hoje. Existe bairro só de negros, existe igreja só para negros, só para você entender como é que é. Mas no tempo da Ellen White era muito pior, não é? Mas, vamos ver, durante a leitura, como que ela tratou isso daí. Continuando, aqueles que fizerem do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria e prestarem atenção aos conselhos de homens de experiência, poderão tornar-se uma grande bênção para os negros, levando o seu próprio povo à luz da verdade presente. Todo obreiro que atuar em humildade e harmonia com seus irmãos se tornará um conduto de luz para muitos que hoje se encontram nas trevas da ignorância e superstição. Em vez de se imaginarem como não estando apto a trabalhar em favor dos negros, sejam nossos irmãos e irmãs negros estimulados a se devotarem como missionário entre os de sua etnia. Existe abundantemente espaço para homens e mulheres negros trabalharem entre seu próprio povo. Muito trabalho ainda está por ser realizado no campo sulino. Esforços especiais devem ser empreendidos nas grandes cidades, e em cada uma delas existem milhares de negros, aos quais precisa ser dada a mensagem de misericórdia. Seja despertado o espírito missionário no coração dos nossos membros de pele negra. Os sinceros esforços sejam empreendidos em favor dos que conhecem a verdade. Todo irmão e irmã negro, eu diria, observem a situação tal qual ela é. Pergunte a si mesmo, em vista das oportunidades e vantagens a mim asseguradas, quanto devo ao meu Senhor? Quanto poderei melhor glorificá-lo, promovendo os interesses de meu próprio povo? Como posso usar as mais vantagens o conhecimento que Deus se dignou conceder-me? Devo abrir a Bíblia e ensiná-la ao meu povo? Porventura não existem milhares perecendo por falta de conhecimento, os quais poderei ajudar, se submeter a Deus, de modo que Ele possa me utilizar como seu instrumento? Não tenho eu um trabalho a realizar em favor dos meus companheiros oprimidos e desencorajados? O campo sulino está carente de obreiros. Passarão vocês por alto o seu povo, deixando de prender esforços em seu favor, ou trabalharão com um coração humilde para salvar os que perecem? Existe um trabalho que vocês podem realizar se humilharem o coração diante de Deus. Confiando nele, encontrarão a paz e o conforto. Mas se seguirem os seus próprios caminhos e suas próprias vontades, encontrarão espinhos e cardos e perderão a recompensa. Olha, nesse momento nós vemos aí que existe uns negros que estão querendo fazer algumas mudanças. Por quê? Lá, os negros eles estavam sendo totalmente colocado à esquerda. Foi logo depois da escravidão, né? Ou seja, os negros eram pobres. Começa por aí, os negros eram pobres, tá certo? Não tinham terras. Eles não davam oferta, não tinha dinheiro. Então, e eles eram perseguidos. Por que eles eram perseguidos? Naqueles tempos ali, os católicos, eles aceitavam
aceitaram, né, a ideia do darwinismo social. Darwinismo social diz o seguinte, que a lei do mais forte, né, sempre vai dominar o mais fraco, ou seja, você vai sempre dominar a classe mais fraca, a classe mais baixa. E quem que era a classe mais baixa, a classe mais fraca? Sempre foi os negros, né? Por isso que os católicos matavam os negros em nome de Deus, porque eles não sentiam remorso, não sentiam nada. Por que eles não sentiam nada? Porque para eles era uma coisa natural que ia acontecer. Era natural. Eles iam ser escravos porque eles eram mais fracos. Só por isso. Porque eles não seguiam o criacionismo. Eles seguiam o darwinismo social. O darwinismo social diz que se você matar a classe mais baixa, a classe mais fraca, não tem problema, porque isso é natural, não é? A lei do mais forte prevalece. Então eles seguiam isso. E Ellen White está demonstrando no seu livro que esses conceitos foi bem aceito também na Igreja Adventista do Sétimo Dia pela Profeta de Deus. O tempo é curto. E o que vocês fizeram? Devem fazer rapidamente. Tomem a decisão de remir o tempo. Não busquem o próprio prazer. Ergam-se. Assumam o trabalho como um novo propósito de coração. O Senhor abrirá o caminho diante de vocês. Empreendam todo o esforço possível para trabalhar nas fileiras de Cristo, em bondade e em mansidão, repousando em suas forças. Entendam a obra que o Senhor lhes deu a fazer, e confiando em Deus, vocês serão capacitados a avançar de força em força, de graça em graça. Serão habilitados a atuar diligente e perseverantemente em favor do seu povo, enquanto ainda é dia, pois vem chegando a noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. Olha, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque sempre ela fala para o seu povo, porque na verdade os brancos não queriam saber dos negros. E se os negros não fossem evangelizar os negros, eles queriam que, ó, estavam nem aí. Existe enorme necessidade de todo tipo de atividade missionária no Sul. Sem mais demora, precisamos de obreiros que sejam preparados para este campo. Nosso povo deve prover um fundo para o treinamento de homens e mulheres no estado do Sul, os quais, estando acostumados com o clima, poderão trabalhar sem colocar em risco sua saúde. Jovens promissores de ambos sexos devem ser preparados como professores, devem dispor das maiores vantagens. Escolas e casa de reunião devem ser construídas em diferentes lugares, empregando ali professores. O que durante anos tem estado a trabalhar ajudando as pessoas negras, acham-se aptos a oferecer conselho em relação à abertura de tais escolas. Tanto quanto possível, devem elas ser abertas fora das cidades. Entretanto, nas cidades existem muitas crianças que não podem ir à escola, se esta se localizar fora. Em benefício das mesmas, sejam também abertas escolas nas cidades, tanto quanto no campo. As crianças e jovens devem receber em tais escolas instruções que representam algo além de aprender a ler. Atividades industriais devem ser aí desenvolvidas. Devem os alunos ter acesso à instalação adequada para aprender os ofícios que os habilitarão a prover seu próprio sustento. Na Igreja do Norte, bem como as do Sul, devem empreender tudo o que estiver a seu alcance para ajudar a estabelecer escolas para as crianças negras. As escolas já existem e devem ser fielmente mantidas. O estabelecimento de outras requererá fundos adicionais. Que nossos irmãos e irmãs façam a sua parte de todo o coração, colocando assim essas escolas em posição vantajosa. Olha só, eles estavam falando que as escolas já têm, mas por que os negros não podiam participar das escolas? Né? Se já tem, então tem que construir outra para os negros? A escola já tem, mas tem que
fazer outras, ou seja, nem para estudar os negros podiam estudar junto. Adicionalmente, ao engajamento no ramo de estabelecimento de escola, nossos irmãos negros poderão realizar bom trabalho estabelecendo escolas sabáticas e dominicais entre o seu povo. Escolas nas quais os jovens possam ser ensinados por professores cujo coração se encobre transbordando de amor pelas pessoas. As pessoas acham-se continuamente abertas nos Estados Unidos, e muitos cristãos negros sábios serão chamados ao trabalho, por várias razões. Também homens brancos devem ser escolhidos para a liderança. Olha, perceba bem, alguns homens negros serão chamados, tá certo? Porém, os homens brancos serão chamados para a liderança, ou seja, não pode ter líder negro. Os brancos é que são colocados como liderança. É a classe maior, é a classe mais alta, é a classe elevada. Lembrando que Ellen White foi uma profeta e tudo que ela disse foi puro, elevado, profeticamente correto, tá? Só lembrando isso. Você aí, amigo de cor, preste bastante atenção, tá? Preste bastante atenção no que a profeta de Deus está falando. Somos todos membros de um mesmo corpo, e nós completamos unicamente em Cristo, o qual erguerá seu povo dos baixos níveis aos quais o pecado o desagradou, colocando em posição nas quais será reconhecido pelas cortes celestiais, como constituindo-se em colaborador de Deus. Existe trabalho a ser realizado em muitos lugares difíceis, e dessas localidades sairão brilhantes obreiros. Seja a obra conduzida de tal forma que os obreiros negros recebam preparo para trabalhar junto aos de sua própria etnia. Dentre eles, existem muitos que possuem talento e habilidade. Procuraremos esses homens e mulheres, ensinando-lhes como se envolver na obra da salvação. Deus cooperará com eles, dando-lhes vitória. Alguns vai ter conhecimento, alguns, né? Como que se as pessoas negras não pudessem ter um entendimento, um conhecimento, não fosse dotada de inteligência. Cooperadores de Deus. Os ouvidos de Deus estão abertos aos clamores daqueles que estão em serviço. Ele prometeu: guia-te com os meus olhos. Salmos 32, 8. Andem humildemente com Deus, pedindo-lhes que lhes torne claro o caminho a seguir. Quando ele fala a seus representantes, pedindo-lhes que sejam seus cooperadores, estes realizarão o mesmo tipo de trabalho que Jesus anunciou como sendo a sua obra ao erguer-se e falar na sinagoga de Nazaré. Ele abriu o livro do profeta Isaías e leu: O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61, versículo 1. A verdade hoje se encontra sobrepujada no mundo pelas nuvens de erro que prevalecem. Aquele que consegue influenciar mesmo o mais degradado, ganhando para Cristo, está cooperando com a agência divina em buscar e salvar o perdido. Ao apresentar o pecador, um salvador pessoal e perdoador de pecados, estendemos a mão de simpatia e de amor cristão, a qual alcança a mão do decaído, erguendo a outra mão a Cristo pela fé. Formamos um vínculo de união entre o pecador e o Salvador. O fim se aproxima e todos precisam agora andar de forma cuidadosa, humilde e mansamente com Cristo. Nosso precioso Salvador, de quem todos os raios da verdade irradia para o mundo, deseja em nossa confiança
não seja colocada em príncipes e nem em filhos de homens, nos quais não pode ser encontrado auxílios. Antes que repousemos inteiramente nele, ele disse: sem mim nada podereis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Temos de olhar constantemente a Jesus, de modo que ele possa imprimir em nós a sua adorável imagem. Devemos contemplar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, revelaremos Cristo a nossos semelhantes. Ok, na verdade nós já somos a imagem e semelhança de Deus, tá certo? Nós já somos, tá? Então quando eu vejo um irmão, independente da sua cor, eu tenho que ver a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, tá certo? Então vamos lá, passamos agora para o capítulo 23, agora vai começar a ficar um pouco mais quente. Proclamação da verdade onde existe o antagonismo racial. Ou seja, racismo. O racismo está muito forte. Como é que vamos lidar aonde o racismo é muito forte? Como que a igreja tem que lidar onde o racismo é muito forte? Estou muito preocupada com a obra entre as pessoas negras. O evangelho precisa ser pregado a essas pessoas, em que geral vivem em situações de desvantagem. Entretanto, devemos revelar grande preocupação nos esforços para erguer essas pessoas. Entre os brancos, em muitos lugares, existem forte preconceito contra os negros. Deveríamos ignorar tal preconceito, porém isso não é possível. Se agíssemos como se esse antagonismo não existisse, seríamos incapazes de apresentar a luz aos brancos. Temos de enfrentar a situação da qual ela se apresenta, lidando com ela sábia e inteligentemente. Durante muitos anos, tenho carregado um pesado fardo em favor dos negros. Dói meu coração quando percebo os sentimentos contrários a esse povo crescerem mais e mais. E também à medida que vejo muitos adventistas do sétimo dia aparentemente incapazes de compreender a necessidade de um eficaz e imediato trabalho. Os anos estão passando para a eternidade. O que parece bem pouco está sendo feito para ajudar aqueles que até pouco tempo constituíam uma classe de escravos. Olha só, o que ela quis dizer aqui, ó? Que os brancos adventistas do sétimo dia, os filhos da igreja verdadeira, os que seguiam o livro, né? O livro Bíblia, não é? O livro, a Escritura, eles não aceitavam a imagem e semelhança de Deus dos negros. Eles não aceitavam, né? Isso é a igreja, irmãos. Entendam isso, o meu irmão de cor. Entenda isso. Você não era aceito no Adventismo do sétimo dia do tempo da Ellen White, tá? Eles seguiam a Bíblia, seguiam as Escrituras, porém não aceitavam vocês, tá certo? E outra coisa, aparentemente ela, tô carregando um grande fardo porque os brancos não querem aceitar os negros. Eu fico perguntando, rapaz, que profeta é esse que se preocupa e não fala a verdade? Eu fico me perguntando. Os profetas do passado cortavam na raiz os problemas. Chegava lá e falava, tem que ser assim. E as pessoas tinham que olhar e respeitar o que ele estava falando. Agora ela fica, ah, meu Deus, o que eu faço? Os brancos não aceitam os negros, os brancos escravizam os negros, o que será que eu tenho que fazer? Eu não consigo entender que o anjo auxiliar, vindo da parte de Deus, não tem uma solução para esse problema. Não consigo entender, não tenha uma... Opa, pera lá! Fala para o povo isso, como sempre aconteceu com o profeta, não é profeta? Sempre aconteceu dessa forma. Mas aí, estranhamente, está acontecendo diferente. Uma das dificuldades enfrentadas pela obra é que muitos brancos que vivem onde os negros são numerosos não estão dispostos a empreender esforços especiais para ver aqueles se erguerem. Quando veem escolas estabelecidas para os negros, quando percebem que eles estão sendo preparados para adquirir o próprio sustento e se empenharem nos negócios,
aprovarem para si lares confortáveis em vez de prosseguirem vivendo em favelas, os brancos veem a possibilidade de serem desfeitos os seus planos egoístas. Ou seja, os negros, com o passar do tempo, claro, as coisas vão melhorando para os negros, né? Os negros sempre foram trabalhadores, meus irmãos. Sempre foram. Tá certo? E eles começou a melhorar, começou a conseguir ganhar um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali, começou a prosperar. Aí, amados, aí começou a ter inveja, o povo começou a ter inveja dos negros. E aí os branquinhos adventistas, os branquinhos estavam tendo inveja. E aí eles ficaram meio magoadinhos, porque os negros que sempre trabalharam, tá certo? Eles estavam crescendo, e aí os adventistas do sétimo dia branco estavam se sentindo ofendidos. Seus planos egoístas, que não mais serão capazes de contratar negros por qualquer dinheiro, ninharia. Ou seja, meu irmão, os negros agora já estavam qualificados, estavam falando, opa, pera lá, não vou aceitar essa miséria que você está querendo me pagar, não. Eu ganho mais trabalhando para mim mesmo. Assim, a sua inimizade é despertada. Pensam que estão sendo injuriados e prejudicados. Alguns agem como se a escravidão jamais houvesse sido abolida. Esse espírito torna-se mais e mais forte à medida que o Espírito de Deus é retirado da terra. Em muitos lugares é agora impossível realizar em favor das pessoas negras a obra que há em alguns anos poderia ter sido empreendida. Ou seja, presta atenção, olha a sequência para você ter um entendimento total. Olha a sequência. Os negros deixou de ser escravo. Os negros iniciaram a crescer, produzir, a ganhar o seu dinheiro, a ser autossustentável. Os negros já não aceitavam trabalhar para os brancos por qualquer mixaria. Aí, os branquinhos se sentiram ofendidos. Por que se sentiram ofendidos? Porque os negros estavam prosperando. Agora, olha que Deus fraco que é apresentado aqui. Que eu não acredito que esse seja o Deus da Bíblia. Do jeito que está aqui, eu não acredito. Tá? Ele está falando aqui com todas as letras que por causa que os branquinhos estavam se sentindo injuriados, prejudicados, o evangelho vai ser barrado? Como pode? Como pode? Eu fico imaginando Deus olhando do céu falando, ih, caramba, agora como é que o meu evangelho vai chegar nos lugares se os brancos não estão aceitando? Rapaz, eu vou ter que segurar os negros, vou ter que fazer os negros virar escravo de novo, porque senão o meu evangelho não vai para frente. Você já imaginou isso? Você concorda com isso, meu irmão? Você, irmão adventista, você concorda com o que está escrito aqui? Vamos continuar a leitura e aí você vai tendo maior clareza sobre o que essa mulher escreveu. E eu peço que você leia tudo. Baixe na internet, leia o livro inteiro. Muito mais poderia ter sido realizado pelo povo da América do Norte se esforços adequados em favor dos escravos libertos houvessem sido postos em prática pelo governo e pelas igrejas cristãs. Logo após a emancipação, o dinheiro deveria ter sido utilizado livremente em favor do cuidado e educação dos mesmos, no momento em que muito grande era a sua necessidade. Mas o governo, após pequeno esforço, deixou os negros se debaterem com auxílio em suas tremendas dificuldades. Algumas das fortes igrejas cristãs iniciaram um bom trabalho, porém infelizmente fracassaram, não alcançando senão comparativamente poucos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também falhou na porção que lhe cabia. Alguns esforços perseverantes têm sido postos em práticas por indivíduos e sociedades a fim de erguer o povo negro, e essa tem sido uma obra nobre. Com poucos, porém, têm tomado parte de tal obra, a qual deveria haver contado com simpatia e ajuda de todos. Olha só, o que ela quis dizer? As igrejas, algumas igrejas, tentaram fazer um aceite, certo?
Só que houve um problema, porque as pessoas, os membros da igreja, os membros que falam que seguem a Cristo, os membros que estão ali com a palavra na mão, queria discriminar. Então, não deu certo, todos fracassaram, inclusive a adventista. O que acontece? Ela pegou, colocou, eles fracassaram, todo mundo fracassou, todas as igrejas fracassaram, porém teve pessoas que não eram da igreja, que tentaram, mas não teve apoio também. Agora eu não consigo entender, se Deus fez imagem e semelhança, os negros estavam sendo escravizados, os negros estavam sendo colocados estavam sendo prejudicados, né? Eu não consigo entender por que todas as igrejas não uniram a força. Se a palavra é uma só e fala muito claro que o negro não deixou de ser imagem e semelhança de Deus pelo fato de ser negro. Mas vamos continuar a leitura. Esforços nobres foram empreendidos por alguns adventistas do sétimo dia, naquilo que precisa ser realizado em favor das pessoas negras. Houvessem daqueles engajados nessa obra recebido a cooperação de todos seus irmãos atuantes no ministério, os resultados teriam sido muito diferentes daquilo que hoje se observa. Contudo, a grande maioria dos nossos ministros não cooperou, como deveria ter feito, com aqueles poucos que se debatiam no empreendimento de uma obra muito necessária no campo tão difícil. À medida que o tempo avança e a oposição se fortalece, as circunstâncias nos instruem a usar da discrição como a melhor alternativa. Se movimentos equivocados ocorrem na obra em favor do povo negro, não foi por falta de advertência. Na Austrália, através das águas do Pacífico, palavras de preocupação foram enviadas no sentido de que tudo precisaria ser feito de modo gradual, que os obreiros não deveriam fazer declarações políticas, que a mistura de brancos e negros em igualdade social não deveria ser encorajada. Ou seja, rapaz, isso daí é terrível. Ela está falando que não pode unir, não pode ser encorajada, que ela usou essa palavra, a união, colocar brancos e negros no mesmo lugar. Você tem noção que é isso? Não, você é negro. Você não pode estar no mesmo lugar que eu. Ah, mas eu creio no mesmo Deus que você. Não pode. É isso que está escrito aqui. Ela diz claramente, não pode ser encorajada a união, colocar o negro e o branco no mesmo lugar. Numa reunião de concílio realizada em 1895, em Armandale, subúrbios de Melbourne, Victoria, falei sobre esse assunto em resposta à indignação de meus irmãos e insisti na necessidade de preocupação. Mencionei que tempos perigosos se aproximavam e que sentimentos daqueles momentos podiam ser expressos no tocante à obra a ser realizada entre as pessoas negras. No futuro, no mais, poderiam ser pronunciados sem pôr em risco a própria vida. Afirmei claramente que a obra em favor dos negros teriam que seguir linhas de ações diferentes daquelas seguidas em algumas regiões do país em anos anteriores. Que seja dito o mínimo possível sobre a barreira racial e que os negros trabalhem principalmente em favor dos de sua própria etnia. Quando os brancos e os negros adorarem no mesmo edifício, isso não pode ser seguido como um costume geral proveitoso para ambos os grupos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse ponto. Esse ponto, lê de novo, Carlos, só esse ponto do mesmo edifício. Lê, preste muita atenção, por favor. É muito importante isso que ele vai ler agora. Ele está falando sobre culto, sobre igreja. Olha o que Ellen White, olha o conselho que o anjo passou para ela. Olha o conselho. Quanto aos brancos e negros adorarem no mesmo edifício, isso não pode ser seguido
como um costume geral proveitoso para ambos grupos, principalmente no sul. A melhor coisa a ser feita é prover aos negros que aceitem a verdade os seus próprios locais de culto, nos quais possam eles conduzir seus cultos. Isso é particularmente necessário no sul, a fim de que o trabalho em favor dos brancos possa ser levado avante sem graves obstáculos. Presta bem atenção. Os negros não eram dignos de cultuarem a Deus no mesmo lugar. Isso é muito sério, irmão. Muito sério. Como é que pode o negro não poder cultuar ao Deus, o Criador, o que fez os céus e a terra, o que fez tudo? Os negros não podem cultuar a este Deus no mesmo lugar dos brancos. Isso é muito grave. Isso é pegar e fazer discriminação. Isso é fazer acepção de pessoas. Isso é gravíssimo. Isso é inaceitável. Falar que isso veio de Deus, eu não consigo, honestamente, entender dessa forma. Providenciem-se para os crentes negros templos limpos de bom gosto. Mostre-se a eles que isto é feito não para excluí-los da adoração junto com os brancos, porque eles são negros, mas para promover o progresso da verdade. Compreendam eles que o semelhante arranjo deve ser seguido até que o Senhor nos mostre o melhor caminho. Amado, presta atenção. Isso é o arranjo, né? O negro tem que cultuar em outro templo. Isso é um arranjo de Deus, tá? Tá escrito lá, um arranjo de Deus, tá certo? E entender isso, na minha cabeça, é difícil. É difícil entender que Deus, o soberano, todo-poderoso, faria uma acepção dessa forma. Ou ele bateria de frente e falava: ô povinho, você aí que está achando que o negro não é digno de estar aí dentro, achando que o meu evangelho vai ser barrado porque o negro está dentro aí da igreja, que saia os incomodados, mas os pequenos meus vão ficar aí. Eu não consigo ver Deus fazendo de uma outra forma. Porque ali, o que acontece? Ela só está promovendo uma ação. Ela está colocando que o divino, o todo-poderoso, ele precisa de discriminar o negro para que o evangelho dele, a verdade, ela não pare. Eu não consigo entender. O evangelho sempre foi pregado em meio tribulação, em meio morte, mas com a verdade. Agora, eu não consigo enxergar a verdade nisso. Se você é um adventista do sétimo dia, e você é um adventista do sétimo dia e negro, imagine aí se você aceitaria essa forma, que você não pode ser colocado dentro do mesmo templo do branco. Eu não consigo enxergar Deus nisso, não consigo. Vamos continuar. Os membros negros de capacidade e experiência devem ser estimulados a dirigir os cultos em favor de seu povo, e suas vozes devem ser ouvidas nas assembleias representativas. Estes crentes negros existem muitos, capazes de trabalhar para beneficiar seu próprio povo, obreiros os quais o Senhor concedeu luz e conhecimento, possuidores de capacidade nada desprezível. Eles devem atuar como perseverante e de modo mais eficaz possível. Devem utilizar nossas literaturas e realizar reuniões em tendas e salões. Por vezes, onde for oprimido, ministros brancos podem ajudá-los. Especiais esforços devem ser empreendidos para aumentar o contingente de obreiros negros. Homens negros devem ser cabalmente educados e preparados para dar instruções bíblicas e efetuar reuniões campais entre o seu povo. Então, amados, se o negro, ministro,
que vai falar em nome de Deus for se sentir oprimido pela pressão e tal, tem que chamar um branco para ajudar, tá certo? Porque o negro não consegue, não vai conseguir, então tem que chamar um branco para dar continuidade, tá certo? Então é isso que ela quer dizer. Há muitos dotados de capacidade, os quais devem ser preparados para esta obra. Devemos nutrir profundo interesse pelo estabelecimento de escola para as pessoas negras. Não podemos desconsiderar a importância de posicionar a verdade presente diante de professores e estudantes nos grandes colégios para negros, os quais têm sido estabelecidos pelos homens do mundo. Ok, então você presta atenção, tá? Os adventistas, eles estão falando que os homens do mundo que estão fazendo as escolas, não são os adventistas, tá certo? Os adventistas não. Quem está fazendo a escola para os negros? Os homens do mundo. Por quê? Porque tinham pessoas lutando pela liberdade, lutando pela igualdade étnica. Tinham pessoas lutando, perderam vidas pela liberdade étnica. Escolas e instituições de saúde devem ser edificadas para os negros, os quais os jovens sejam ensinados e preparados para serviço, e isso pelos melhores professores que se consigam empregar. Os ministros negros devem empreender todo o esforço possível para ajudar o seu povo a compreender a verdade para o tempo presente. À medida que o tempo avança e aumenta os preconceitos raciais, em muitos lugares torna-se-á quase impossível obreiros brancos trabalharem em favor dos negros. É possível que branco que não tem simpatia por nossa obra se unam com negros para combater esse plano, alegando que nosso ensino é uma tentativa para dissolver igrejas e causar perturbações no tocante à questão do sábado. Pastores brancos e pastores negros farão falsas declarações, despertando na mente de pessoas tal sentimentos de antagonismo, que elas ficarão dispostas a destruir e matar. Os poderes do inferno estão trabalhando com toda a sua perspicácia para impedir a proclamação da última mensagem de misericórdia entre as pessoas negras. Satanás está se empenhando para tornar sumamente difícil que os ministros e professores evangélicos passem por alto preconceito existente entre brancos e negros. Sigam o caminho da sabedoria. Não façamos coisa alguma que desnecessariamente suscite oposições. Olha só, ela está falando assim, ó, os pastores não vão aceitar os negros, tá certo? Os pastores não vão aceitar os negros, os pastores brancos não vão aceitar os negros. E os negros querem ser aceitos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eles sejam impulsionados, pastores sejam impulsionados, criar uma ira e essa ira levar a matar. É isso que ela quer dizer ali. Os pastores não vão se aceitar. E aí vai suscitar o quê? O desejo de morte. Então, amados, consiga entender isso daí. Não há um pastor que segue a Bíblia. Se ele começar a querer matar porque uma pessoa é negra, aonde está Deus nisso? Te pergunto, aonde está Deus nisto? E aí o que ela fala? Para ficar tranquilo, para que não tenha problema, seu negro, não fale nada, tá certo? Para não irritar o branquinho, não fale nada. É melhor você ficar calado, fique tranquilo. Aceite aí a situação difícil, aceite que você é inferior. Foi exatamente isso que ela quis dizer. Aceite, porque aceitando não vai suscitar, não vai... O pastor branquinho não vai ficar irado, não vai ficar chateado, ele vai ficar tranquilo. É isso que ela quis dizer. Sigamos o caminho da sabedoria. Não façamos coisa alguma que desnecessariamente suscite oposição.
coisa alguma que impeça a proclamação da mensagem do Evangelho, onde seja requerido pelo costume ou onde maior eficiência possa ser obtida. Reúna-se os crentes brancos e os negros em locais de adoração separados. Amados, olha aí, mais uma vez, para você não dizer que é uma interpretação minha. Ela falou que tem que ser feito templos para negros e templos para branco. Agora ela falou que negro não pode. Se vamos supor que eu sou negro e eu estou numa cidade que não tem templo negro, não tem. Então eu não posso ir na igreja. Consegue entender isso? Eu, Ronaldo, negro, não posso ir na igreja se eu chegar numa cidade e não ter um templo negro. Por quê? Porque os brancos não me aceitam. É isso que ela disse, tem que estar em lugar separado. É inaceitável isso, irmãos. Cultivemos a mansidão de Cristo. Era ele a majestade do céu, o Filho unigênito de Deus. Ainda assim, Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Peraí. Olha só, esse texto, no contexto, aí eu te pergunto, o que tem a ver? Se Deus amou o mundo, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não inclui também o negro, junto com o branco? Ou tem alguma diferença no entendimento dela? Ou esse texto não tem nada a ver com o contexto que está sendo falado? Porque o Deus que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não é? Tem a vida eterna, está dentro da igreja lá, do templo, né? Dos brancos, mas os negros não podem participar. Eu não consigo entender isso, irmãos. Eu não consigo entender nada desse contexto. Mas tudo bem, vamos ver. Se para salvar o mundo que perecia, Deus condescendeu entregar seu Filho à morte atroz e ignominiosa, não deveríamos, os missionários do Senhor, estar dispostos a empreender todo o esforço possível a fim de ajudar os que se encontram nas profundezas do pecado, deixando que a luz incida sobre os que estão em escuridão, e assim vejam o que é a verdade? Cristo revestiu sua divindade da humanidade para que pudesse alcançar e reerguer os caídos seres humanos. Não devem seus seguidores, por amor a ele, estar dispostos a submeter-se a muitas coisas injustas e difíceis de suportar, de modo a julgar exatamente os que estão em necessidade? Olha só o que ela quer dizer aqui. Agora já começou a compreender aí o que ela quer dizer. Ela está dizendo que os negros têm que ser discriminados, porque assim, Jesus não se desfez da sua glória, e não foi perseguido, e não foi morto, e não foi maltratado. Então, é lícito que os negros, para que o evangelho cresça, eles aceitem a situação de desvantagem. Poxa, tudo a ver, não é? Tudo a ver com o que está ali. Rapaz, é incrível a manipulação de palavras que tem nesse livro. É um alisamento nos brancos, mas os negros, elas sempre põem o pezinho na cabeça e afunda mais. Já falou que o negro não pode ser líder. Ela já falou que os brancos que tem que ser colocado como líder sobre o negro. Ela já falou que o negro não pode estar no mesmo lugar do branco. Ela falou que os negros não podem, que quando os negros estão crescendo financeiramente, melhorando, os branquinhos ficam com invejinha, só pisando na cabeça do negro, colocando para baixo. Isso é darwinismo social, meu irmão. Pesquise, estude sobre isso. Pesquise darwinismo social e veja como era tão forte, era muito forte no tempo da Ellen White. Chegou um tempo dos negros ser considerados sem alma pelo darwinismo social. Pesquise, estude os negros e os índios. Pesquise. Eu peço que você pesquise. Seja a obra realizada de tal forma que não desperte preconceitos, os quais poderiam fechar portas agora abertas para a penetração da verdade. Olha só,
Que Deus fraco. Rapaz, eu não consigo ver Deus na Bíblia nisso aqui. Se eu aceitar os negros, eu sou líder. Vamos supor que eu sou o líder. Se eu aceitar o negro, se eu te aceitar, viu, Carlos? Se eu te aceitar na minha igreja, o evangelho vai parar. Então eu não posso te aceitar. E aí? Você aceitaria isso, Carlos? Fazer o quê, né? Estou sendo obrigado. Não tenho escolha, né? Rapaz, isso daí é um absurdo. Deus, ele vai levar o evangelho se todo mundo fechar a porta, se tiver um que seja sincero, com o coração aberto, é muito melhor do que 1 milhão de pessoas que ficam fazendo discriminação ao próximo. Mas vamos lá. O homem de talento entre os negros deve ser cooperadores de Deus em favor do seu próprio povo. Assim terão por vezes a oportunidade de apresentar seu testemunho nas reuniões, em tendas e em grandes assembleias, alcançando dessa forma muitas e muitas pessoas. Tais oportunidades surgirão à medida que o campo sulino for trabalhado, apresentando-se alto clamor. Quando for derramado o Espírito Santo, haverá um triunfo da humanidade sobre o preconceito em buscar a salvação de todos os seres humanos. Deus dominará as mentes, os corações humanos amarão como Cristo amou, e a barreira da cor será considerada por muitos de maneira bem diferente daquela que é considerada agora. Amar como Cristo ama eleva a mente a uma atmosfera pura, celestial e altruísta. Quem se acha intimamente ligado a Cristo é elevado acima dos preconceitos da sua cor ou casta. Sua fé apodera-se das realidades externas. O divino autor da verdade deve ser enaltecido. Nosso coração deve encher-se da fé que atua por amor e purifica o coração. A obra do bom samaritano é o exemplo que devemos seguir. Não devemos agitar a questão da linha de atuação em favor dos negros, pois isso faria aumentar o preconceito e levaria a uma crise. Olha só, primeiro ela fala, né, que, mas vamos ser bonzinho, porque no futuro vai ser melhor e tal. Mas agora você pode aceitar aí que você está sendo discriminado, agora você pode aceitar que você está sendo rebaixado, mas no futuro vai ser melhor. E aí ela fala do bom samaritano. É engraçado que o bom samaritano era discriminado. Na parábola do bom samaritano, era ele que era o discriminado. E quem foi que Deus mostrou tendo a melhor atitude? Não foi o samaritano? É estranho, não é? Foi o que era discriminado é o que foi exaltado por Deus, por Jesus na parábola. Estranho, não? Não devemos agitar a questão de linha de atuação em favor dos negros, pois isso faria aumentar o preconceito e levaria a uma crise. A luz da mensagem do terceiro anjo deve ser levada aos que necessitam de luz. Olha só, essa agitação que ela está falando é super engraçada, porque esse livro aqui, ele foi escrito, né, ele foi divulgado muito depois de ter sido feito a abolição de muitas leis já negras nessa região. Em 1883, em Michigan, foi abolido. O país já estava mudando. E ela estava levantando novamente questões raciais que já tinha sido discutida e que estava tendo já uma aceitação, tá certo? E ela pegou e começou a levantar de novo, mas agora com um poder um pouco maior, porque é um poder divino. Ela colocou Deus no meio. Deus não quer, Deus não aceita. Devemos agir de modo calmo, quieto e fiel, confiando em nossos irmãos mais velhos. Não devemos agitar-nos em definir com exatidão o que vai ocorrer no futuro, no tocante à relação que deve ser mantida entre os brancos e os negros. A verdade, para o tempo presente, deve ser proclamada diante de milhares nos estados sulinos. O caminho deve ser limpo, tanto quanto possível, de todo favor obstrutivo. Seja a mensagem do Evangelho apresentada ao povo.